Ó, gente, acabou as férias, acabou aquela dormida até tarde de manhã, agora é foco total nos estudos, tá bom? Então, ó, a gente vai começar agora sobre estudos amazônicos, aula 2. Eu espero que vocês tenham lido, eu sei que vocês leram a apostila que eu mandei. Mas quem não leu por algum acidente de percurso, eu quero que vocês pausem esse vídeo, tá? E leiam pelo menos a primeira folha, tá? Porque eu vou parte por parte, com calma, para explicar para vocês, tá bom? Então, quem não leu, leia agora, que eu vou pausar o vídeo e vocês vão ler. Pausei, pronto. Então vamos começar a falar sobre a chegada dos portugueses e espanhóis aqui na região amazônica, tá? Então vamos lá. Eu tô aqui com a apostila, não vou ler para não perder muito tempo, mas assim eu separei alguns pontos importantes aqui e eu vou explicando com calma. Gente, a região amazônica aqui, ela pertenceu aos espanhóis, tá? Ah, mas como os espanhóis que foram os portugueses que... Eram os portugueses que tomavam conta daqui do Brasil, como é que eram os espanhóis, como é isso já? Gente, os portugueses, quando eles chegaram aqui no Brasil, eles ocuparam primeiramente o Nordeste brasileiro, aquela parte do litoral. Eles não invadiram logo aqui todo o Brasil, tá? Então, na feita que eles ocuparam lá a região do Nordeste, os espanhóis foram espertos, deram a volta no Brasil e vieram para cá, para a Amazônia, tá? E também tinha o Tratado de Tordesilhas, onde dividia o Brasil. Uma parte era dos espanhóis, outra parte era dos portugueses. Os portugueses ficou com uma menor parte do Brasil, que era a parte do litoral brasileiro, aquela parte do Nordeste. E os espanhóis ficaram com essa região amazônica, tá bom? E olha aí, lá na apostila de vocês também está dizendo o ano do Tratado de Tordesilhas. Eu quero que vocês anotem aí. Não dá para grifar porque tá no celular, né? Senão iam falar para vocês grifarem. Então eu quero que vocês anotem, tá? Gente, o Tratado de Tordesilhas foi em 1494, mas somente em 1540 houve a primeira expedição para a região amazônica. Olha o tempo, de 1494 para 1540. Olha o tempo aí. Eu tô falando assim, olha o tempo, porque eu tô tentando enrolar para calcular com o tempo que eu não sei. Não sei muito, sou muito bom de matemática não, mas tá bom. Mas olha o tempo aí que foi, tá? Beleza. Gente, outra coisa, lá na apostila assim tá dizendo Inglaterra, França e Holanda. O que é que elas têm a ver? Ó, os espanhóis, na verdade, eles eram donos das terras amazônicas, mas eles não tinham muito interesse em colonizar a Amazônia, porque era uma região de floresta, então eles ficavam meio avessos a isso. Porém, os portugueses se interessaram. E também a Inglaterra, a França e a Holanda, elas começaram a ameaçar de invasão aqui a região amazônica, tá? Começaram a tentar invadir a região amazônica, pelo menos ameaças, ficavam ali rodeando, enfim. E os portugueses pensaram, pô, a gente está aqui no Brasil, por que a gente não vai lá tomar conta dessa parte? Então os portugueses pularam o muro do tratado. Gente, não tinha muro, tá? Era só uma linha imaginária. Mas eles pularam a linha imaginária do Tratado de Tordesilhas e começaram a invadir aí aqui a parte da região amazônica. Primeiramente foi uma expedição com 2.000 homens, 2.000 pessoas. Eu costumo falar pessoas, gente, porque 2.000 homens fica muito masculino e os historiadores não têm certeza que só tinha homem na expedição. Então 2.000 pessoas, tá? Então foram 2.000 pessoas em 1637, tá? Essa grande expedição portuguesa aqui na região amazônica, tá? Em 1637, a primeira peregrinação, vamos dizer assim, para cá, para a região amazônica. Gente, quando os portugueses chegaram na Amazônia, eles descobriram que tinha muita matéria-prima para se extrair. Ah, que matéria-prima? As drogas do sertão. Cacau, castanha, baunilha, tinha vários produtos, cravo, que não eram utilizados na culinária europeia, que foi introduzida lá e deu certo. Então, como os portugueses viram que comercializava muito essa culinária, essas drogas do sertão que eles chamavam, como começou a comercializar muito, eles começaram a extrair muito, tá? Então, eles começaram a trazer indígenas, não vão falar índio, tá? Não é mais índio, o termo é indígena. Eles começaram a usar os indígenas como um próprio escravo, para extrair, porque os indígenas eram conhecedores da região. Só que, pessoal, essa extração se tornou tão grande que a mão de obra indígena não estava mais dando conta. Aí eles tiveram que trazer quem?
os negros africanos. E foi aí a introdução dos negros africanos na Amazônia. O primeiro contato dos negros amazônicos na Amazônia foi para extrair essas drogas do sertão, tá ok? Continuando lá, gente, aí sim, aí os portugueses, eu vou na ordem aqui para não me perder, que eu tenho muita coisa para falar. Aí os portugueses, gente, começaram a invadir a parte da Espanha, até que que a Espanha chegou com os portugueses e falou: olha, a gente vai fazer um novo tratado, já que vocês invadiram, e os espanhóis na época também, eles tinham muitas terras, colonizaram muitas terras aqui na América do Sul, inclusive Argentina, essa parte daí, tá? E aí os espanhóis, eles chegaram com os portugueses e falaram: olha, a gente vai fazer outro tratado para tentar delimitar o Brasil novamente. E aí foi que surgiu o Tratado de Madrid, no século XVIII, tá? E o Tratado de Madrid existiu. Pessoal, eu queria só falar um negócio para vocês. O nome dos tratados se dá, na verdade, pela cidade onde foi assinado o tratado. O Tratado de Tordesilhas foi assinado na cidade de Portugal, em Tordesilhas, tá? E o Tratado de Madrid foi assinado na Espanha, em Madrid. Então, nada mais, nada menos é o nome da cidade onde foi assinado o tratado, tá? Só para vocês não ficarem aí meio confusos, tá bom? Tem o Tratado de Petrópolis aqui no Brasil, o Tratado de Assunção, tem vários tratados, geralmente é o nome da cidade onde foi assinado, tá? Porque muita gente pergunta assim e pode surgir curiosidade. Mas ninguém me perguntou, mas eu estou falando assim mesmo, tranquilo? Então, isso tudo que eu falei aí foram os espanhóis e os portugueses que começaram a colonizar aqui a região amazônica. Só uma curiosidade, gente, para fechar, ninguém me perguntou também, mas eu vou falar, que é importante, eu acho importante. Gente, eu fui em Soure, no Marajó, na verdade eu fui no Marajó, né, completo. Na cidade de Joanes tem uma igreja, tá? A ruína da igreja, pelo menos, que é um ponto turístico de Joanes, tem as ruínas de uma igreja lá de pedra, que foram construídas pelos jesuítas, pelos portugueses jesuítas nessa expedição para a Amazônia, tá? Chegaram em barcos e eles continuavam a fazer igrejas de pedra, era um costume deles, tá? E essa igreja, gente, as ruínas dessa igreja ainda está lá, de pé, preservada, não a igreja não está mais construída, mas as paredes da igreja ainda estão lá, preservadas, a mesma cerâmica, a mesma arquitetura, tá? Riquíssimo lá em termos de raízes portuguesas, tá bom? Então quem tiver interesse, quem tiver passeando pelo Marajó, qualquer dia desse, vai em Joanes conhecer isso aí. Só que, pessoal, a curiosidade lá de Joanes é o seguinte, é porque essa igreja lá, né, não foi escrita, não tem um fator histórico, não tem nada escrito. E vocês sabem que a história, né, os cientistas, os historiadores, né, eles costumam oficializar as coisas quando tem algo escrito, algum documento, algo, enfim. Então, o pessoal ali da região, né, a amazônica, a Marajoara ali, falam que foram os jesuítas que construíram aquilo, mas não tem nada histórico, nada comprovado, escrito, tá ok? Esse é o grande mistério aí dessa região amazônica. Mas pela arquitetura, pelo material que foi usado, pelas pedras que foram usadas, uns traços das construções jesuíticas que tinham antigamente. Foi só uma curiosidade, tá bom? Ninguém me perguntou. Então, olha aí, na aula que vem, a gente continua esse assunto aí sobre os portugueses na Amazônia e também os espanhóis. Uma aula muito produtiva hoje, hein? Muito legal, eu amo falar sobre a nossa região, tá? E valorizem mais a nossa região, a nossa cultura, tá? É isso que eu espero de vocês e é para isso que a gente lutou para ter essa matéria de estudos amazônicos na nossa grade curricular. Tá ok? Gente, obrigado. Acabou as férias, hein? Esforço total, foco total. Abraço!